Você já conhece a estrutura da onda, né? Então nós vamos começar com a fala da nossa amiga Maria Matilde Almeida. Ela é geóloga, mestre em geografia, educadora, mais educadora do que mestre em geografia e geóloga. E atualmente ela é a diretora doutrinária da Escola Espírita Francisco das Chagas Xavier, que está completando 100 anos de existência. E é uma amiga querida do coração. Então, Matilde. Boa noite, gente. Gente, vocês devem estar com muita fome. Tá uma boa noite assim que Ave Maria. Boa noite, gente. Boa noite. Tá melhorando. Vou ficar de pé que vocês vão me ver melhor. Boa noite. Boa noite. Boa noitinha. Melhorou. Eu sei que a essa hora é um negócio meio cruel, né, Miriam? Mas Miriam me fez uma gentileza muito, muito grande, como sempre. Tá? Como sempre. Ela falou grande parte do que eu ia dizer. Que tal? Gostou? Isso mostra o quanto a universalidade dos ensinos dos nossos companheiros espirituais está aí. Mudam-se os cenários, mudam-se os atores, mudam-se os lugares, mas a essência permanece a mesma. Por isso, com esse nível de entendimento, a gente hoje pode ter a liberdade de dizer Alá, Jeová, Adonai, Olum, Deus, tá? E a gente vai entender que essa essência luminosa e criadora, tenha o nome que tiver, é aquele que nos conduz, independente de tempo, de espaço, de nomenclatura. Fico muito feliz de estar aqui, estou nervosa pra dedéu, isso é normal, né? Principalmente porque eu só tenho 1,45 m e eu tenho receio de que se eu descer ninguém vai me ver mais, mas eu vou fazer isso. Vocês deixam? Então vamos lá. Bem, o nosso trabalho hoje, olha eu aqui, gente, o nosso trabalho hoje é apenas relembrar algo que a gente já sabe. Porque desde ontem à noite foi nos dito que tudo está dentro. Eu não ouvi. Que tudo está dentro de nós. Mas, apesar de tudo estar dentro de nós, nem sempre acreditamos que tudo está dentro de nós. Não é mesmo? Então, uma companheira muito amada, querida, e eu pedi muito a ajuda dela para que ela estivesse aqui, em pensamento, chamada Irmã-se de Fogo. Ela, a partir de 2000, mais ou menos, ela começou a se revelar através da psicografia de Vanderlei Oliveira, trazendo para a gente alguns livros que de muito a gente precisava relembrar. Porque, como disse o Kiko, ou Chico, tudo está dentro de nós. Mas colocamos algumas barreiras, pedras não, porque geólogo não fala pedra, né? Algumas rochas pré-cambrianas, antiquíssimas, que fazem com que a gente se esqueça, muitas vezes, do nosso real objetivo. Aí associa-se preconceitos, etc. Então, o nosso trabalho é apenas relembrar um pouquinho sobre o que a irmã se nos deu
ler um livro. E que tal o livro? Beleza? Diga aí, companheira, gostou? Vamos só refletir, tem tanta coisa no livro, a gente só tirou algumas pinceladas. Impossível falar do livro num momento tão curto, né? Mas vamos lá. Tá aí a Hermance, a nossa amada companheira Hermance. Linda, né? E é bonita ou não é? Lindona, né? Lindona. Hermance, ela diz assim, logo no início do livro: se o cerne da proposta educativa do Espiritismo é a melhoria espiritual pela reforma íntima, e eu coloquei melhoria espiritual pela reforma íntima para frisar, para chamar muito a atenção disso. Essa, por sua vez, tem por objetivo elementar libertar a consciência dos grilhões do ego. Quem sou eu para falar de ego? Eu não sou psicóloga. Nem me agora entrar nesse caminho. Nem me agora. Mas a Hermance, ela convida a gente a libertar a consciência dos grilhões do ego, tá? Para que possa o quê? Para que possa brilhar com exuberância, sem as sombras que teimam em ofuscar-lhe, tá? Mas não é só isso não, ela continua. Ao iniciarmos a nossa renovação, travamos uma batalha externa. Como é essa batalha? É de fuzil, é de metralhadora, é de tanque, como é que é? É uma batalha externa ou interna? Interna. Você ouviu o que eles disseram? É uma batalha interna. Então, se é interna, é entre o ego e consciência, nos rumos de conquista, ou da conquista do self divino e glorioso, que Mireia acabou de falar, que Mireia acabou de nos chamar a atenção. No momento que a gente começa a descobrir quem a gente é, e não como a gente está, mas como a gente é, ou como a gente está e não como a gente é, o que vocês acham? Será que no momento que a gente começa isso, a gente começa a descobrir como a gente é ou como a gente está? Como a gente está, não como a gente é, porque a gente é luz. Como diz o Peixinho, nós somos essências divinas, então somos luzes. Não é verdade? Então a Hermance diz assim: reforma íntima não deve ser entendida apenas, e eu grifei apenas, não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Apenas. Então, como deve ser entendida? Vai muito além disso, tá? Torna-se urgente analisá-la como compromisso de que, dá para vocês repetirem comigo o que está em azul? Trabalhar pelo desenvolvimento dos íntimos valores da intimidade. Durante séculos, a gente se voltou para fora. Nós, ocidentais, fomos adestrados, catequizados para enxergar o fora. Para fora está tudo beleza. A gente saca tudo. Eu posso falar isso, não posso de Djalma. Falar, tá ligado? Tá ligado. Então, a gente saca tudo. Para o outro, para fora. Mas para dentro, aí que o bicho pegou feio. E pegou feio. Porque a gente não se conhece.
me fez ver algumas coisas da minha pessoinha, que hoje está restringida em 1,45 m. Bicho, eu tomei um susto tão danado, porque até então eu achei que eu era anjo de cangura. Eu não tenho cara de anjinha? Não é? Eu tenho uma cara de anjinha, então eu acreditava que eu era uma anjinha. No momento que eles, por amor, e que amor, eles me fizeram ver algumas coisitas, Ave Maria, eu tomei um susto. A partir daí eu comecei a me voltar para mim, para o meu interior. É preciso tirar as coisas que a gente coloca desde muito tempo lá, tá? A melhoria íntima, autêntica, diz a irmã, ocorre pelo processo de quê? De conscientização. É fácil conscientizar? Será que a gente conscientiza alguém? Tem que ser de mulher. Você que é psicóloga, será que a gente conscientiza alguém? A gente diz assim: vamos fazer campanha de conscientização para limpar o meio ambiente, para as pessoas deixarem de fumar. Será que a gente consegue fazer isso? O que vocês acham? Isso, o máximo estourando que a gente pode fazer é sensibilizar. Mas a irmã se pede para a gente assumir o nosso processo de conscientização. E não, esse processo, não pelas dores decorrentes de cobrança e conflitos interiores, que instalam em nós verdadeiros circuitos fechados, tá? E pane na nossa vida mental. A gente, ao longo desse dia e da noite de ontem, a gente falou muito, discutiu muito, conversou muito sobre desobsessão. Eu não sou ninguém para falar disso, mas não sou mesmo. Eu confesso a minha tremenda ignorância no processo. Tudo que eu sei é que nada sei. E não fui eu que disse isso também. Gostou? 5 minutos? Legal. Então vamos lá. Não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizar. Por uma questão de tempo, ela diz assim: eu precisava colocar isso para a gente refletir nesse seminário espírita. Hermâncio nos convida assim: o espírita costuma neurotizar, e bota entre aspas a palavra, a proposta da reforma íntima. É a neurose de santificação. A gente quer ser santo de uma noite para o dia. Um modo imaturo de agir em razão da ausência de noções mais do que profundas sobre a sua verdadeira realidade espiritual. Para que eu possa compreender e trabalhar para a minha própria felicidade, o meio mais prático que já foi dito aqui hoje, e corrobora com tudo que os companheiros espirituais nos passam, é isso aqui. O meio mais prático e eficaz de conseguir essa despersonificação, tá? Essa questão de voltar-se para si, mas voltar de uma forma amorosa, não é punitiva, nem cobrando. A gente se disponibiliza a ajudar todo mundo no centro espírita. Todo mundo é nosso irmão e merece ser ajudado. A gente é que não tem caridade para com a gente. A gente é cruel pra caramba com a gente mesmo. É carrasco, é juiz, é tudo. Todo mundo pode cometer equívoco, a gente não. E quem está em destaque piorou. Porque cria-se em torno de nós
como se Matilde fosse assim, a anjinha. E de anjinha, gente, eu não tenho nada não, tá? Não tenho mesmo. Pode acreditar. E só para a gente fechar isso, ó, ela diz assim, ó, para que a gente crie esse processo amorável e amigável com a gente mesmo. Somente se conhecer não basta não. É necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras de perigosas ameaças que funcionam como essas ameaças, elas impedem a gente de voltar a Deus. E nós estamos numa viagem de retorno a Deus, tá? Cujas mais conhecidas são a autopunição, a culpa, a baixa autoestima. A gente vem durante milênios, tem um minuto ainda? Um minuto? A gente vem por milênios fazendo coisas que parecem ser muito bobas, mas, como diz a nossa amiga psicóloga, né, reforçando o inconsciente em nós, uma prática que a gente trouxe de outros momentos e passamos por ele, que diz assim, ó, minha culpa, minha máxima culpa. É ou não é? Olha como a gente reforça. Minha culpa, minha culpa. Não adianta todo mundo dizer, nem o próprio Jesus diz, ó, e vai e não pegue mais, a gente não acredita. Então, a ideia que a irmã se traz para a gente, ela dá algumas sugestões mesmo. Mireia já falou algumas. A autoaceitação é importantíssima. A ideia de eterno aprendiz, mais ainda. Precisamos nos colocar como eternos aprendizes, porque assim a gente abre condição para ouvir o nosso anjo guardião, que nos ama profundamente, porque ele só quer o nosso bem. Reforma íntima, para que a gente não a faça, como diz a irmã, que entre na questão do martírio. É preciso que a gente transforme isso em outro processo de alegria. Eu não posso ajudar você ou vocês se eu primeiro não me ajudo. Um companheiro espiritual muito querido nosso lá do Chico, que também trabalha lá, mas não somente lá, um dia ele disse assim: como é que um cego pode guiar outro cego? Dá para fazer isso? Como que um desequilibrado pode guiar outro desequilibrado? Dá para fazer isso? Não. Como? Não dá. Então eu primeiro preciso iluminar-me para poder iluminar. Eu preciso perdoar-me para poder perdoar. Eu preciso respeitar-me para poder respeitar. Eu preciso, acima de tudo, acreditar, como Jesus sempre nos diz, que sempre há uma outra vez. Uma outra vez. Um cara fantástico disse assim: não pense que a vitória está perdida, né? Tente outra vez, porque é uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que grita e gira, bailando no ar. Porque você tem 2 pés para cruzar a ponte. Vai, tenta outra vez. Essa é a grande chave de Hermance, essa é a grande chave de todos aqueles que durante trocentos milhões de anos, falando em diversos idiomas e para diversas pessoas, passou para a gente. Reforma íntima começa em nós, mas não acaba em nós. Nós fazemos parte do social e precisamos, para renovar o social, como você disse, Mireia, é preciso renovar-se primeiro a nós mesmos. Lenine diz assim: o mundo, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de
paciência. Até quando? Até quando? A vida é tão rara. E a gente precisa acreditar que nós somos luzes. Não importa o que a gente fez lá atrás. É como disse Djalma. Não importa. A gente fez. Não muda isso. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. E eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza. Eu estou fazendo um esforço danado para pelo menos ter o mérito de continuar morando no planeta Terra. Porque ele está entrando numa faixa que, se eu der vacilo, eu não vou conseguir ter a sintonia magnética que ele exige. Vou ensinar geografia no mundo de expiação, não é não, Djalma? Olha, ele me ama, viu, gente? É por isso que ele está falando isso. Então, o que eu tinha para falar com vocês é somente esse convite a refletir. Nós somos luzes e com a luz nós nos sentimos bem. Não é eu sou a luz e no canto estou. Não, eu sou a luz e com a luz eu me sinto bem. Eu sou a luz. Dá para repetir comigo? Eu sou a luz e com a luz eu me sinto bem. Eu sou a luz e com a luz eu me sinto bem. Que o amor, que a luz e a paz do nosso amado